Vamos direto, então, tentar novamente fazer contato com o Gabriel Estrela, que está no Caribe, tem mais informações, está em São José, reunidos com os ministros dos países caribenhos. Gabriel, boa tarde. O que está sendo debatido nesse momento aí sobre a produção de alimentos, hein? Boa tarde, Valteno, e boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, aqui a discussão é bastante pertinente em relação à segurança alimentária no Caribe. Vários ministros de agricultura de diferentes países caribenhos estão presentes, recebendo orientações, indicações e oportunidades para desenvolver os seus sistemas alimentares para que também sejam eles resilientes às mudanças climáticas. Eu estou aqui agora com Fernando Schwank, que é diretor de projetos aqui do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, que vai falar um pouco para a gente sobre o que tem sido discutido aqui. Fernando, muito obrigado pela gentileza dessa entrevista. Foram várias recomendações dadas a esses países e também eles compartilharam suas dificuldades, né, em relação à produção de alimentos, como aumentar essa produtividade e como melhorar também um comércio intra-regional entre eles, é isso? Bom, sem dúvida. Na verdade, essa reunião de ministros que houve hoje pela manhã aqui na sede do ICA, é importante dizer que das 34 representações que o ICA tem nas Américas e no Caribe, 14 são no Caribe. Os países do Caribe, eles fazem parte do sistema interamericano, fazem parte do ICA, por conseguinte, e são, vamos dizer assim, um território bastante suscetível às mudanças climáticas, e isso tem afetado bastante essas ilhas do Caribe. É uma área, né, um território onde vive basicamente do turismo. Você recebe 30 milhões de turistas por ano num lugar onde você tem 3 milhões de habitantes, por isso também, né, eles sofreram muito durante a pandemia, né, e isso ressaltou muitas questões que estão sendo discutidas hoje, e uma delas é a segurança alimentar nessas ilhas. Então, o ICA, por ter, né, as suas representações, por ser um organismo de cooperação técnica em agricultura, tem ajudado esses países em planos de médio prazo para diminuir, né, a dependência de compra de alimentos externos, né, e eles terem um mínimo, né, de autossuficiência na produção de alimentos para garantir justamente a segurança alimentar dos seus povos, né, dos seus cidadãos, quando você tem problemas extremos como o que ficou muito visível agora durante a pandemia. Agora, cada um desses países, eles têm uma realidade diferente na produção de produtos agropecuários, sejam eles de frutas, verduras, também proteína animal, correto? Alguns dos países são tão pequenos que eles não conseguem também implementar produção própria de proteína animal, e outros já têm um sistema bastante avançado. A gente viu hoje um compartilhamento, né, dessas técnicas de boas práticas agrícolas, e amanhã nós teremos também uma reunião do Comitê Executivo do ICA, também aqui na sede, para falar sobre os próximos passos em relação a uma ação conjunta, né, dos países em relação à agricultura. O que a gente pode esperar dessa reunião? Bom, primeiro dizer que os países do Caribe, eles têm trabalhado em bloco, né? Eles estão buscando trabalhar em bloco justamente para que um complemente o outro. Mas eles têm índices de inseguridade alimentar muito grandes, porque o Haiti faz parte, né, desta região, e isso acaba elevando muito os percentuais de insegurança alimentar dessa região. Com relação à reunião de amanhã do Comitê Executivo, ele é uma reunião preparatória para a reunião de ministros, que acontece de 2 em 2 anos e vai ocorrer aqui na Costa Rica em outubro deste ano. E o Comitê Executivo é uma reunião preparatória para essa reunião de ministros, onde participam 12 ministros dos 34, preparando temas relevantes a serem levados para a Assembleia de Ministros. E amanhã, então, durante esta reunião, vai se discutir a Aliança de Segurança Alimentar, que está sendo construída com a liderança do ICA. Nós vamos fazer um lançamento de uma iniciativa hemisférica de água e agricultura, também já olhando esse tema que é tão importante para os nossos países, que é o tema água, né, e a sua utilização dentro dos sistemas agrícolas, e outros temas que vão ser tratados durante esses 2 dias,
então, da onde saem resoluções para serem encaminhadas à reunião de ministros que vai acontecer em outubro. E qual o papel do Brasil nessa reunião? Qual a importância dos sistemas alimentares e da agricultura tropical, conforme o desenvolvimento feito no Brasil, para, né, compartilhar com esses outros países? Nós somos uma liderança na produção de commodities, de frutas, mas de sustentabilidade. Qual o papel do Brasil nessa reunião? Acho que o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua produção, pela sua liderança, ele tem um papel relevante como um grande exemplo a outros países no uso de tecnologias, na transformação de sistemas alimentares para eles serem cada vez mais sustentáveis, olhando muito a segurança alimentar mundial, e que 30% dos produtos exportados no mundo saem desse continente latino-americano, e o Brasil ele é uma referência tecnológica, organizacional, de cooperativismo, da sua agricultura familiar, que os outros países miram com muito entusiasmo, e as cooperações entre países, e aí o ICA pode realizar isso, podem ser muito frutíferos aos outros países que olham o Brasil como uma referência na produção de alimentos. Perfeito. Agora, só para terminar, um dos pontos mais importantes discutidos na reunião com os ministros dos países caribenhos é que eles gastam cerca de 6 bilhões de dólares ao importar alimentos de fora. É muito importante fomentar a produção de alimentos nesses países justamente para reduzir essa taxa de importação, o que traz, né, à tona a importância de um comércio agrícola intrarregional. Isso daí também pode ser estabelecido com países da América do Sul, correto? Não, sem dúvida nenhuma, né? E o comércio é uma das grandes formas de reduzir a insegurança alimentar. Como? Reduzindo tarifas de compra, por exemplo, de alimentos de outros países, como o México fez agora há pouco, quando reduziu a zero todas as compras e importação de alimentos, né, justamente para também fazer frente à inflação nos alimentos que prejudicavam, vamos dizer, a grande parte da população mexicana. Por isso que o comércio ele é tão importante, e a discussão comercial, né, entre os países aqui da América Latina é fundamental também para fazer frente à segurança alimentar. Fantástico. Fernando, muito obrigado pela entrevista. É um prazer tê-lo outra vez aqui no canal AgroMais, e Valteno, eu volto com você.